Bom dia, podemos sentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, a nossa última sessão ordinária antes do segundo turno das eleições. Cumprimento os eminentes colegas, ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach. Também cumprimento a ministra Maria Cláudia Buchanelli, presente, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, vice-procurador-geral eleitoral. Cumprimento todos os estudantes do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, presentes no plenário, desejando que a sessão seja proveitosa. Informo que hoje não haverá sessão administrativa, dando início à sessão jurisdicional. Cumprimento o secretário, Dr. João Paulo, e peço que leia a ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em regime híbrido em 25 de outubro de 2022. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Sérgio Banhos e Carlos Orbach. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Às 19h33 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 16 processos e a sessão foi encerrada às 21h06. Alguma observação? Aprovada a ata. Já, conforme conversado com os eminentes colegas, eu indico adiamento, até para que os advogados possam ficar tranquilos, indico adiamento dos seguintes itens da pauta: referendo na representação 0601-501, referendo na representação 0601-004, referendo na representação 0601-008, referendo na representação 0601-481, todos de relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, com destaque formulado pelo ministro Raul Araújo, que seriam julgados em conjunto. Também indico adiamento da representação 0600-681, de relatoria da ministra Maria Cláudia Buchanelli Pinheiro. Todos ingressarão em sessão virtual. Chamo para julgamento o agravo do recurso especial 0604-243, de relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos, com destaque por mim formulado. Passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, senhores advogados, senhores estudantes, sejam muito bem-vindos. Os ora agravantes, presidente, se insurgem contra a decisão na qual neguei seguimento ao agravo regimental em razão da perda de objeto manejado em sede de representação em direito de resposta contra a informação supostamente inverídica e ofensiva que teria sido veiculada no horário gratuito de dar propaganda eleitoral para governador no primeiro turno das eleições de 2022. No ponto, esclareço que, ainda antes do término do primeiro turno, no dia 28 de 9 de 2022, neguei seguimento ao recurso especial dos recorrentes coligação Juntos por São Paulo e o candidato a governador Fernando Haddad, sucedendo a interposição de agravo regimental em 29 de 9 de 2022. Os autos vieram-me conclusos no primeiro turno das eleições gerais, às 13h22. No dia 3 de 10 de 22, neguei seguimento ao agravo interno, aplicando a jurisprudência então vigente nesta Corte Superior, no sentido de que, exaurido o período da propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. E cito os acórdãos que faziam parte desse grupo que acabou formando uma jurisprudência que durou alguns anos.
Houve então novo agravo interno, reiterando a coligação e o candidato a governo paulista em segundo turno, que subsistem as condições que sustentam o interesse processual dos agravantes, reputada a disputa ainda existente com o candidato agravado Tarcísio Gomes de Freitas, não se tratando, portanto, de candidato que foi excluído do páreo. Acrescentaram que o conteúdo da peça publicitária ainda produz efeitos no eleitorado paulista, sendo certo que o seu conteúdo poderá ser repetido no mesmo período de propaganda vindouro. Feita essas breves considerações, eu observo que o tribunal, na recentíssima sessão do dia 25/10, terça-feira passada, reviu tal compreensão sobre a matéria, afastando, por maioria, o prejuízo de recursos especiais alusivos a pedido de direito de resposta formulados em primeiro turno, ainda que já em curso o segundo turno, conforme julgamento conjunto dos recursos, e cito os recursos que fizeram parte daquela sessão e daquele julgamento que foi conjunto. Em face disso, e em obediência ao princípio do colegiado, aplico a nova orientação firmada pelo Tribunal nas eleições de 2022 para afastar o fundamento da prejudicialidade antes assentada no caso alusivo a pedido de direito de resposta, passando desde logo ao exame do mérito. Primeiramente, refuto a tese de ilegitimidade ativa suscitada pelos recorridos, sob o argumento de que a informação supostamente inverídica atribuída aos ora recorridos teria sido manifestada pelo candidato Lula, razão pela qual o candidato Fernando Haddad e a coligação Juntos por São Paulo não teriam legitimidade ativa para pleitear direito de resposta, haja vista a natureza personalíssima da aludida tutela. Acerca do tema, a Corte de Origem afastou a ilegitimidade por considerar que as partes legítimas são candidatos, partidos e coligações, garantindo-se o direito de resposta também por ofensas indiretas, o que teria ocorrido no caso dos autos. Anoto que, segundo o artigo 31 da Resolução 23.608, é assegurado o exercício de direito de resposta à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação de partidos ou à coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. E, consoante a Corte de Origem ressaltou, ainda que de forma indireta, foi feita menção ao candidato Haddad, na qualidade de apadrinhado do Lula, autor da fala supostamente ofensiva, circunstância que alberga o pedido de resposta. No que diz respeito ao mérito, o Tribunal Regional Eleitoral Paulista, à unanimidade, negou provimento ao recurso dos ora agravantes e confirmou decisão que julgou improcedente o pedido de direito de resposta por eles formulado contra a coligação São Paulo Pode Mais e Tarcísio Gomes de Freitas. No voto, eu transcrevo a folha 8 e 9, exatamente esse trecho dessa decisão colegiada do TRE de São Paulo. No ponto, prossigo eu, os recorrentes, em seu recurso especial eleitoral dirigido ao tribunal, alegam que teria havido contrariedade ao artigo 58 da Lei 9.504 e também ao artigo 31, parágrafo 1º da Resolução 23.608. Reconhecem que, e eu faço a transcrição, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente da República filiado ao PT, esteve na bancada do Jornal Nacional para entrevista com os presidenciáveis, ocorrida em 25/8 de 2022, bem como respondeu perguntas e apresentou propostas, tendo tratado do agronegócio do Brasil e expondo com clareza seus pontos de vista. Porém, contestam que o conteúdo seria inverídico, uma vez que, mais uma vez, transcrevendo, o discurso do Lula não autoriza a fala que ele classificou todo o agronegócio como fascista, e muito menos que essa inverdade refrataria o modo como Fernando Haddad irá tratar o setor, restringindo-se a mensagem na entrevista a apenas àqueles empresários da área que desmatam ilegalmente. Em face dessa argumentação e cingindo-se à moldura fática do acordo recorrido, reputando os limites de cognição do recurso de natureza extraordinária em análise, destaco que foi o seguinte o teor da manifestação supostamente apontada como inverídica e ofensiva, veiculada em 2/9/2022, no horário eleitoral gratuito para o cargo de governador. A mensagem é a seguinte: pois é, tanto suor, força e investimento para depois ter que ver o padrinho do Haddad, o Lula,
lá na televisão chamando o agro de fascista. Aí não, né? Por aí já dá para ver como o PT pretende tratar o agro de São Paulo. Prossigo. No ponto, o tribunal de origem assentou que houve, de fato, a manifestação do candidato Lula acerca do agronegócio em entrevista e foi referenciada na aludida mensagem, o que afasta uma patente inveracidade da informação e a suposta ofensa ao candidato Haddad, uma vez que a crítica de natureza política, mesmo que dura e ácida, é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao próprio regime democrático. Nesse sentido, eu trago à colação uma representação de número 060964 da relatoria da ministra Maria Cláudia Buchianeri. Não se tratando de desbordamento manifesto da crítica ou com grave descontextualização de sua informação, entendo, e mais uma vez seguindo um precedente da ministra Maria Cláudia, no caso 060998, onde Sua Excelência assim se manifestou. Entendo que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais capazes de configurar injúria, calúnia ou difamação. E eu complemento, o que não se averigua na hipótese dos autos, dadas as premissas da decisão regional, isso tudo na minha compreensão. Nesse sentido, asseverou o Ministério Público Eleitoral que a qualificação do agronegócio de fascista foi efetivamente proferida e está sujeita à interpretação pelos ouvintes. Insere-se no âmbito da liberdade de expressão, opinar e especular sobre as consequências do que foi dito. Não há, assim, falar em descontextualização. Acrescente-se que divulgar falas expostas em meio de comunicação não equivale a divulgar fatos sabidamente inverídicos, e cita uma representação. Nesse cenário, o eventual contraponto assinalados pelos recorrentes de que a mensagem difundida, na verdade, somente se restringiu a uma parcela do agronegócio que desmata e degrada o meio ambiente, mas não a aqueles produtores responsáveis, e envolve um eventual esclarecimento por parte do candidato e sua coligação. A ser esclarecido, também, mais uma vez, a meu pensar, no âmbito da campanha em curso, e caso assim entenderem, por outras vias que pensem possíveis. Por essa razão, senhor presidente, senhores ministros, voto no sentido de parcialmente prover o agravo regimental interposto pela coligação Juntos por São Paulo e por Fernando Haddad, somente para afastar o fundamento da prejudicialidade, mantendo-se, contudo, a primeira decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial eleitoral manejado, diante da improcedência das alegações alusivas à matéria de fundo, subsistindo, portanto, o acordo regional lavrado à unanimidade, que indeferiu o pedido de direito de resposta. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Sérgio Banhos. E, como destaquei, eu passo a votar. Como o eminente ministro relator colocou, trata-se de pedido de direito de resposta formulado pela coligação Juntos por São Paulo e Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, em desfavor de Tarcísio Gomes de Freitas e a coligação São Paulo Pode Mais, ambos adversários no segundo turno do pleito eleitoral. Vossa Excelência colocou na sessão passada, na sessão de terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral alterou o seu posicionamento, entendendo ser possível a continuidade do julgamento do direito de resposta quando os dois candidatos do segundo turno, quando os dois candidatos no primeiro turno estavam litigando em relação ao direito de resposta, e esses dois candidatos passaram para o segundo turno. Até nos debates eu coloquei na terça-feira a questão de que é uma única eleição, é um jogo só, com dois tempos. Então, se os dois candidatos no primeiro tempo estavam litigando em relação ao direito de resposta, não seria o caso da prejudicialidade se ambos passaram para o segundo turno. E aqui, Vossa Excelência também
Vossa Excelência, dentro da novo posicionamento, nova jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, afasta a prejudicialidade. Então, nesse ponto, nós estamos comungando. Mas eu peço vênia para discordar no mérito, né, em relação ao mérito da questão. Me parece aqui e vou colocar o que os agravantes insurgiram, quanto ao conteúdo da propaganda eleitoral gratuita em bloco dos seus adversários, datada de dia 2/9/2022. Abre aspas. Pois tanto suor, força e investimento para depois ter que ver o padrinho do Haddad, o Lula, lá na televisão, chamando o agro de fascista. Aí não, né? Por aí já dá para ver como o PT pretende tratar o agro de São Paulo, fecha aspas. No caso, a propaganda, a meu ver, visa vincular o candidato, Fernando Haddad, à fala de terceiros, aqui o candidato Lula, fora do contexto em que foram proferidas, subvertendo-se para atribuir pecha reconhecidamente negativa da terminologia fascista, em prejuízo ainda a determinado grupo econômico. E aqui a sutileza dentro dessa desinformação que é feita é muito importante. Primeiro porque quem eventualmente proferiu as palavras não foi o candidato Haddad. Aqui a propaganda política do candidato Tarcísio pretende, através de uma construção, e eu venho insistindo nisso desde o início do segundo turno, que a partir de algumas premissas verdadeiras se constrói conclusões falsas para se desinformar, a partir de uma frase dita num determinado contexto por um dos candidatos à presidência da República. O candidato ao governo do Estado de São Paulo, o candidato Tarcísio, coloca e tenta vincular a pecha de fascista num candidato ao governo do Estado, seu adversário, Fernando Haddad, que não proferiu nenhuma dessas palavras, nem citou essa questão. Então, nesse caso, me parece realmente que, ao vincular ao candidato do governo do Estado, Fernando Haddad, fala de terceiros, fora de um contexto, para atribuir a esse candidato a pecha de fascista e ainda jogá-lo contra um determinado grupo econômico, o grupo do agro, negócio de São Paulo, está desinformando o eleitor. Aquele que viu a propaganda eleitoral sai com a impressão de que, na verdade, o candidato Haddad é contra o agro de São Paulo, a partir de uma construção feita, desvirtuada pela candidatura do candidato Tarcísio. Ou seja, aqui nós temos o eminente ministro Ricardo Lewandowski bem citou a questão da desinformação. Aqui nós temos uma desinformação, aqui nós temos uma propaganda negativa construída a partir de fatos falsos. Em que momento o candidato Haddad, candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, em que momento ele se disse contrário ao agro de São Paulo? Nenhum momento. Ou seja, o que se empecha a ele é que ele é contrário e é fascista. Por quê? Por causa de uma frase dita em outro contexto por um candidato a presidente da República. Então, obviamente, houve, a meu ver, um desvirtuamento da propaganda política, que não é possível que nós autorizemos isso. A partir de frases, a partir de premissas que aparentemente são verdadeiras, se construir conclusões falsas para desinformar, atrapalhando assim o jogo democrático, atrapalhando dessa maneira o livre debate de ideias. Aqui vem sendo reiterado o chamado livre mercado de ideias. O livre mercado de ideias não permite
a propagação de discursos mentirosos, de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional, ao Estado de Direito e, principalmente, não permite a propagação da desinformação que atenta diretamente, e isso é muito importante e às vezes esquecido, a desinformação atenta diretamente contra a liberdade de escolha do eleitor. O eleitor tem a liberdade de escolha e essa liberdade de escolha ela é baseada nas informações que chegam ao eleitor. Informações mentirosas, informações falsas, desinformação acabam deturpando o panorama geral que permite ao eleitor escolher de uma forma consciente, de uma forma livre e de uma forma que ele próprio possa depois exercer o seu voto com absoluta tranquilidade. Dessa forma, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Sérgio Banhos. Eu divirjo no mérito, dando provimento ao agravo regimental, consequentemente ao recurso especial, da coligação Juntos por São Paulo e Fernando Haddad, para autorizar o direito de resposta, nos termos do artigo 32 da nossa resolução, mediante emprego de mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce utilizados na ofensa. E B, que Tarcísio Gomes de Freitas e a coligação São Paulo Pode Mais se abstenham de promover novas manifestações sobre os fatos tratados na representação apresentada e acima detalhada em qualquer veículo de comunicação, inclusive nas redes sociais, sob pena de multa diária de R$10.000 para cada um dos representados por reiteração ou manutenção da conduta. É o voto. Como vota, na sequência, o ministro Carlos Orbach. Senhor presidente, muito bom dia. Cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, os demais integrantes deste tribunal, bem como o excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Goné Branco, os advogados e estudantes que se fazem presentes hoje nesta sessão jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, eu escutei com atenção o voto do eminente relator, bem como a divergência de Vossa Excelência, que foi, enfim, há pouco apresentada, e registro desde logo que me inclino por acompanhar o eminente relator, não enxergando na propaganda qualquer ilegalidade que justifique a concessão do direito de resposta pleiteado pelo recorrente. Na minha compreensão, senhor presidente, não cabe a essa justiça especializada, em especial depois do julgamento da representação 0600-927-39, proceder como editora da verdade, consertando, na verdade, o sentido das palavras que foram proferidas por determinado candidato no contexto de uma disputa eleitoral, em especial por um candidato que lidera uma corrente política que tem diversos apoiadores nas candidaturas estaduais, como é o caso dos autos. Essa corte não deve fazer, na minha compreensão, o copydesk do discurso político. Na fala do enfim, líder político declarante, não há qualquer edição. Não há, na minha compreensão, descontextualização daquela fala. Mas há uma retratação posterior, dizendo que quando se referiu a agronegócio fascista, queria se referir exclusivamente a uma parcela daquele setor, e essa retratação posterior por parte do declarante é o que é enfatizado neste feito. E o que se pretende com isso? Se pretende, por meio desse feito, potencializar essa retratação. Por meio deste provimento jurisdicional, se busca fazer com que a retratação tenha uma projeção maior, mais elevada do que a fala especificamente proferida pelo candidato a presidente, que é apoiado pelo candidato a governador do Estado. É verdade que não foi o candidato ao governo do Estado que proferiu a fala, porém, a vinculação feita entre as declarações do candidato e do terceiro autor da declaração polêmica, me parece que é natural do debate político.
né, sendo o declarante, padrinho do outro, o candidato. Né? E eu lembro dos feitos que foram julgados neste tribunal em 2018, quando o candidato ao governo do Estado era candidato a presidente da República, em que se incorporou no léxico do debate político brasileiro a expressão Lula é Haddad. Né? De modo que essa vinculação é uma vinculação natural já até no subconsciente político da população. Né? E não se atribui ao candidato definitivamente a pecha de fascista. Não se imputa a ele ser fascista, se imputa exatamente a ele a possível associação a uma declaração política de seu líder, de seu padrinho político, atribuindo a um grupo econômico as práticas fascistas. Além disso, nós temos, de fato, o precedente que foi mencionado pelo ministro Sérgio Banhos, de relatoria da ministra Maria Cláudia, em que essa exploração da fala do candidato a presidente da República em entrevista na televisão foi considerada regular. De modo que, por essas razões, muito brevemente sintetizadas nesse voto, eu, repito, acompanho o eminente relator. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Carlos Orbach. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, bom dia. Cumprimento Vossa Excelência, em sua pessoa, cumprimento os demais integrantes da bancada, inclusive o eminente representante do Ministério Público, cumprimento os senhores advogados, alunos presentes e os servidores da casa, jornalistas também, que nos acompanham sempre. Senhor presidente, eu estou acompanhando o eminente relator na parte em que conhece do recurso, porque, de fato, recentemente nós tivemos uma mudança jurisprudencial, entendendo que em não assinalar o prejuízo dos recursos especiais que versarem sobre pedido de direito de resposta referentes ao primeiro turno, quando os mesmos candidatos continuam na disputa para o segundo turno das eleições. Então, nesse aspecto, estou acompanhando o relator, conhecendo do recurso. Entretanto, peço vênia à Sua Excelência para acompanhar agora a divergência aberta por Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, porque entendo que Vossa Excelência traz um voto muito bem fundamentado, com argumentos que denotam que o assunto foi analisado verticalmente, e eu, tanto, penso também que, no mérito, a propaganda eleitoral impugnada desborda do direito de crítica lícita ao adversário no embate político. A qualificação de que o candidato Fernando Haddad trataria o agronegócio de maneira fascista revela-se uma afirmação distorcida que não se insere no campo da liberdade de expressão. Ao contrário, mostra-se apta a comprometer, como Vossa Excelência muito bem colocou, a livre formação da vontade do eleitor. Como nós frisamos numa das últimas assentadas, nós estamos num momento histórico em que as nossas eleições estão sendo travadas, ou melhor, tisnadas, não apenas pelas fake news, notícias falsas, mas sim por uma campanha sistemática de desinformação do eleitor. Isso, evidentemente, como Vossa Excelência agora sublinhou, assinalou corretamente, isso prejudica a livre informação da vontade do eleitor, que em seu conjunto é o povo soberano que vai eleger os próximos mandatários, porque a vontade política se forma, evidentemente, com base em informações reais, verdadeiras, do ponto de vista fático. Portanto, peço vênia ao eminente relator para acompanhar integralmente Vossa Excelência, senhor presidente, na divergência apresentada. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhor vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhores ministros, especialmente cumprimento o eminente ministro relator, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, especialmente os estudantes que aqui comparecem para estar conosco nessa oportunidade,
Sejam muito bem-vindos e espero que seja, como disse o presidente, proveitosa essa passagem aqui. Senhores profissionais de imprensa, senhores servidores, presidente, eu estudei este caso e, quanto à primeira parte, no que se refere ao prejuízo, acho que estamos até aqui todos de acordo no sentido de que, alterada a jurisprudência, não há o prejuízo e estou acompanhando o relator. E, neste caso, especificamente, o que se tem é uma fala, pois tanto suor, força e investimento para depois ter que ver o padrinho do Haddad, o Lula, lá na televisão chamando o agro de fascista. Aí não, né? Por aí já dá para ver como o PT pretende tratar o agro de São Paulo. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, ao ministro Ricardo Lewandowski, que neste caso eu estou acompanhando o ministro relator, pela circunstância primeira, de que aqui é um pedido de direito de resposta, não há em nenhuma passagem negativa que tenha sido dito, e eu tenho me encaminhado, senhor presidente, nas minhas decisões, rigorosamente no sentido de que, quando há uma referência específica a um fato, a um crime, e eu tenho realmente sido rigorosa. No que se refere às falas, e neste caso não há nenhuma menção a que tenha havido alteração na fala, a inferência pela referência do chamado aqui no texto padrinho do Haddad, lá na televisão, em primeiro lugar, não há negativa, e num outro caso, que foi agora indicado adiamento, fulano anda com cicrano. Bom, a inferência faz parte também da liberdade de o eleitor, de maneira madura, fazer suas escolhas. Em segundo lugar, a única referência que aqui poderia se ter era dá para ver como o PT pretende tratar o agro, mas neste caso, uma ilação retirada. Por esta circunstância, senhor presidente, me mantendo com os critérios minimamente, porque cada caso é um caso, até a mesma palavra pode ter aproveitamento diferente e consequências jurídicas diferentes, mas considerando o que aqui se tem, eu não vejo como decotar e dar o direito de resposta, que, aliás, no texto, já se tem que houve o esclarecimento por parte do ex-presidente Lula, candidato, ao esclarecimento do que aconteceu. Portanto, não vejo como se assegurar aqui o que é a pretensão exposta, e por essa razão estou pedindo vênia a Vossa Excelência e também ao ministro Ricardo Lewandowski, e acompanhando, no caso, o relator. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Também saúdo esse plenário na pessoa de Sua Excelência, o Ministério Público Eleitoral na pessoa do professor Paulo Gonet, os servidores, advogados, também saudação especial aos estudantes. E deixei por último para saudar o relator, no seu laborioso voto, sempre cauteloso, vertical. E estamos mais uma vez diante de uma situação em que o Tribunal Superior Eleitoral vem nessas decisões, combatendo a propagação de inverdade, que atenta contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, acompanho o relator no conhecimento do recurso, diante das recentes decisões que tomamos aqui, acho que foi na semana, na sentada anterior, mas no mérito peço máxima vênia, farei declaração de voto, mas acompanho a divergência. Agradeço ao ministro Benedito Gonçalves. Ministro Raul Araújo. Bom dia, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor subprocurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, estudantes, todos que acompanham os nossos trabalhos. Eu também acompanho o eminente relator em relação à ausência de prejudicialidade, conhecendo do recurso, nos termos da nova compreensão jurisprudencial da Corte, e peço vênia para acompanhá-lo também no que diz respeito ao mérito, pois entendo que é natural que se faça uma associação, inclusive para efeito de exploração crítica, entre candidatos a cargos majoritários de um mesmo partido político ou coligação. No caso, o debate se faz em torno de uma declaração
efetivamente prestada, a qual constitui um fato e pode ser explorado politicamente. Isso, a meu ver, é natural e é admissível, é inerente a um momento de campanha política como o que temos. Então, peço venha para acompanhar o eminente relator. Agradeço, ministro Araújo. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao agravo regimental, afastando a prejudicialidade e mantendo, por unanimidade, afastou a prejudicialidade e, por maioria, manteve a decisão agravada no sentido da improcedência das alegações alusivas ao direito de resposta. Precisa corrigir. Vencidos o ministro Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves. Antes de encerrar essa nossa última sessão, antes do segundo turno das eleições, eu quero fazer um esclarecimento que me parece importante em virtude das notícias, das falsas notícias e das fake news e desinformações constantes no dia de ontem. Como todos sabemos, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Isso todos os partidos de boa-fé sabem, todos os candidatos de boa-fé sabem. A nota técnica do pool de emissoras de rádio do Tribunal Superior Eleitoral ontem reiterou isso. Os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no site do TSE. Essa é a função do TSE. Ou seja, para facilitar, e aqueles que há mais tempo estão nessa questão da vida política, sabem, anteriormente cada partido levava e disponibilizava o seu, e isso dava um trabalho muito grande. Então, se fez um pool de emissoras, o Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibiliza no seu site, e essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Então, essa é a única função nesse aspecto do Tribunal Superior Eleitoral. A quem compete fiscalizar uma por uma a inserção? Aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram assumindo um risco. A legislação prevê que, uma vez verificado a não inserção, o partido político, a coligação, ela aciona o Tribunal Superior Eleitoral, indicando comprovadamente qual é a emissora, qual foi o horário, o dia, o horário em que a inserção não foi feita. Então, é algo extremamente simples, que de 2 em 2 anos isso ocorre, eleições regionais, eleições gerais, sem que haja qualquer problema. Há toda uma disciplina legal e todo um procedimento realizado. Mas o importante é exatamente que não é função do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral organizou esse pool exatamente para facilitar e somente disponibiliza no seu site eletrônico. As impugnações realizadas no período correto, no prazo correto e com a devida prova, elas todas são analisadas como sempre fizemos. Ainda eu quero aproveitar esse
esse momento para agradecer a todos os 123 milhões de eleitores que votaram no primeiro turno das eleições. Nós tivemos o menor número de votos em branco e nulos das últimas 5 eleições. Os 80% de eleitores que compareceram, tivemos 20% de abstenção, esses 80%, dentro desses 80%, nós tivemos o maior número de eleitores escolhendo candidatos realmente, nem votando em branco, nem votando nulo, tivemos só 6% de votos em branco e nulos, o que mostra exatamente que o eleitor foi consciente escolher o seu candidato. E esses 123 milhões de eleitores escolheram os 27 senadores, os 513 deputados federais, os 1.035 deputados estaduais e já escolheram 15 governadores. E voltarão agora os 156 milhões de eleitores e eleitoras voltarão no próximo domingo para o segundo turno para escolher definitivamente o presidente e vice-presidente da República e mais 12 governadores. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral trabalhou incessantemente, e agradeço aqui a todos os colegas, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach, os ministros substitutos que também participaram, trabalhou incessantemente para possibilitar as melhores condições para que o eleitor, a eleitora possa votar. E digo isso em relação, primeiro, reiterando aqui, para que os eleitores tenham ciência disso, a questão do transporte público no próximo domingo. Com alegria, ministra Carmen, graças também à atuação do Supremo Tribunal Federal e desse Tribunal Superior Eleitoral, diferentemente do primeiro turno, em que somente 12 capitais forneceram transporte gratuito, nesse segundo turno, as 27 capitais fornecerão transporte gratuito, e inúmeras outras cidades. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, como todos se recordam, na terça-feira passada, uma importante resolução autorizando a criação de linhas especiais para regiões mais distantes nos locais de votação, autorizando a possibilidade de veículos públicos disponíveis e requisição de veículos adaptados para o transporte coletivo, como ônibus escolares, sempre do poder público em comum acordo com a Justiça Eleitoral, sem nenhuma distinção de eleitores e, obviamente, sem a veiculação de propaganda partidária ou eleitoral. Também importante dizer, para a garantia da segurança do voto, da tranquilidade do voto do eleitor, nessas eleições, 48 horas antes da votação, estão proibidas publicidades e propagandas eleitorais não gratuitas também na internet. O Tribunal Superior Eleitoral já se preparou para essa fiscalização, monetização, pagamentos, impulsionamentos, isso tudo é considerado propaganda eleitoral na internet não gratuita e, nos termos da lei, 48 horas antes não serão permitidas. Eu aqui peço a todos os eleitores e eleitoras, assim como fizeram no primeiro turno, que compareçam com tranquilidade, com paz, com segurança, escolham os seus candidatos, escolham nos 12 estados onde ainda há candidatos a governo, escolha o candidato a presidente, a governador de estado, e nos demais somente teremos voto para o presidente da República. Escolham com tranquilidade, escolham com liberdade, escolham com tranquilidade. Eventuais assédios eleitorais, denunciem. Assédio eleitoral é crime, nós não podemos permitir que os eleitores, as eleitoras sejam assediados, sejam coagidos, sejam ameaçados, inclusive assédio eleitoral
empregadores ameaçarem os seus empregados. O Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério Público Eleitoral, estiveram aqui no Tribunal Superior Eleitoral e vem realizando um grande trabalho de combate ao assédio eleitoral. E o eleitor, a eleitora que eventualmente sofrer esse assédio deve comunicar, deve denunciar e deve ir tranquilamente votar, porque o momento do voto é inviolável. O eleitor com a sua consciência. Compareçam, vamos diminuir essa abstenção e o transporte público gratuito auxiliará. Quanto mais transporte público, quanto mais eleitores e eleitoras comparecerem, mais democracia. Então, é isso que nós todos queremos no Tribunal Superior Eleitoral, o comparecimento e o voto de cada um dos eleitores, de cada uma das eleitoras. O comparecimento e o voto repercutirão no nosso futuro, no futuro das nossas famílias, no futuro dos nossos pais, filhos, amigos, no futuro do nosso país. Boa eleição a todos e agradeço a todos os colegas. Passo a palavra à ministra Carmen. Obrigada, presidente. Queria apenas, em nome, acho que falo dos colegas e agradecer, Vossa Excelência, agradecer o empenho dos juízes eleitorais, nossos e dos juízes em geral, e eu gostaria de, acho que falo em nome de todos aqui, agradecer o empenho de Vossa Excelência, o trabalho incessante, e somos todos testemunhas de Vossa Excelência, do vice-presidente ministro Lewandowski, mas que se mantém neste tribunal de madrugada. Somos testemunhas porque nas madrugadas, 1h da manhã, 2h da manhã, sai decisão e isso não é simples e não é fácil, até do ponto de vista físico, humano e psicológico, mas este é realmente um ofício que se traduz quase numa missão para garantir que a justiça eleitoral funcione. Cada vez é mais complexo o processo, cada vez, como desta vez, temos inovações difíceis de serem levadas a efeito, difíceis de serem explicadas para a sociedade, porque estamos dando respostas inéditas a questões que pela primeira vez comparecem com as novas tecnologias, que realmente não têm uma normatização ainda perfeita. E por isso eu gostaria de agradecer também a Vossa Excelência. Sei que hoje é apenas a última sessão presencial, temos sessão virtual, teremos 2 dias ou 3 ainda até domingo, de muita labuta, muita, mas a circunstância de ter Vossa Excelência na presidência é sempre uma tranquilidade, um alento, e deve ser não apenas para nós juízes, mas para todo cidadão brasileiro saber disso. Muito obrigada, Vossa Excelência. Agradeço, ministra Carmen. Nosso Procurador-Geral Eleitoral, professor Paulo Gonet, pede a palavra. Bom dia a todos, senhor ministro-presidente, ministro Alexandre de Moraes, senhor ministro Ricardo Lewandowski, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Benedito Gonçalves, senhor ministro Raul Araújo, senhor ministro Sérgio Banhes, senhor ministro Carlos Roba, senhores advogados, todos aqui presentes. Eu gostaria apenas de dizer que o Ministério Público Eleitoral, como histórico parceiro da Justiça Eleitoral para a consecução de eleições limpas e justas, ele está preparado em todo o Brasil para implementar e fazer que seja respeitada a lei, as decisões dos tribunais e a vontade última do povo na escolha dos seus representantes. O Ministério Público Eleitoral está certo de que todo o empenho que reconhece ter sido feito pelo TSE e pelos órgãos da Justiça Eleitoral serão suficientes para que nós tenhamos eleições, como dizia o presidente Fachin, eleições limpas, justas e pacíficas. É o que nós desejamos. Muito obrigado. Obrigado ao vice-procurador-geral eleitoral, doutor Eugênio Aragão. Senhor presidente, quero aqui, em nome da advocacia aqui junto ao Tribunal Superior Eleitoral, agradecer a essa corte a qualidade, a presteza da prestação jurisdicional
durante esse período. Nós sabemos como foi difícil, como tem sido extremamente extenuante. A pressão é muito grande das partes, porque também os efeitos, né, da propaganda imprópria são imediatos, são sentidos imediatos e podem irremediavelmente afetar a isonomia de tratamento entre os concorrentes. Então, essa forma que Vossa Excelência adotou para realmente acelerar a apreciação das liminares, a apreciação e o julgamento das reclamações, das representações, tem sido realmente uma grande ajuda para a advocacia. Quero me congratular com Vossa Excelência e com os demais ministros e agradecer realmente, penhoradamente, por esse trabalho feito. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Eugênio Aragão. Boa eleição a todos, boa tarde a todos e declaro encerrada a sessão. Bom, a gente volta a falar sobre as eleições e também a composição do Congresso. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, conversa conosco agora aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. Como vai? Tudo bem, Thiago. Obrigado. Um bom dia a você, bom dia, Adriano, também. Satisfação está no ar. Nós que agradecemos. Deputado, antes de falar sobre composição, o apoio que o senhor está dando ao presidente da República, eu queria perguntar para o senhor essa decisão do Partido Novo de anunciar a suspensão da filiação de João Amoedo. É uma decisão que o senhor considera correta? Como é que o senhor classifica isso? Sem dúvida, até porque fui eu um dos autores do pedido, né? Fomos alguns autores, os membros da bancada federal, Gilson Marques, Vinícius Poit, Paulo Ganimi e eu, o governador Romeu Zema e seu vice Matheus Simões, e também o prefeito de Joinville, Adriano Silva e Rejane Gambim. Nós todos entramos com um pedido de expulsão do João Amoedo e de suspensão da sua filiação liminarmente até que o pedido de expulsão seja analisado. E nós pedimos com base em uma série de episódios narrados por nós na nossa peça, pelo menos datados desde 2020, em que ele atenta contra o partido que ele mesmo ajudou a fundar lá atrás e que vem constantemente sendo atacado nas figuras dos seus deputados, seus dirigentes, seus filiados, seus doadores, por João Amoedo, com posicionamentos públicos que destoam completamente dos nossos princípios e valores, vindo agora a ser o último episódio, né, ou o mais recente, essa declaração de voto em Lula, que nada tem a ver com os princípios e valores do Partido Novo. Foi uma peça muito bem embasada, poderia até ter sido protocolada antes, mas nós decidimos, né, ter todo o material até chegar a esse momento, e agora a suspensão liminar da sua filiação foi concedida pela Comissão de Ética Partidária. Ricardo Salles. Marcel, bom dia. Bom dia, Ricardo. Você acompanhou bem a perseguição do Amoedo contra mim, contra o Mota, contra o Sabará, contra o Schecker, contra todos aqueles que não se curvavam às suas vontades pessoais dentro do Partido Novo. Desde lá de trás, nós já dizíamos que ele manipulava o Diretório Nacional, fazia valer só as suas vontades e só deixava crescer dentro do partido quem era subserviente a ele. Não apoiou o Zema, não apoiou você, não apoiou vários outros importantes líderes do partido. Eu te pergunto, o Partido Novo, depois da expulsão do Amoedo, que eu tenho certeza que deve acontecer porque é coerente e é lógica, o Partido Novo vai se reorganizar para que finalmente possa acolher conservadores, a turma da direita, etc., e com isso se tornar aquilo que se pretendia quando foi fundado? É o que eu sempre digo, fazer um seguro é muito parecido com aprender a nadar. Uma vez que você está preparado para sobreviver na água,
você está pronto para aproveitá-la ao máximo. Com seguro é igual. Quando você está protegido, bom, aí você também está pronto para se jogar em tudo que a vida tem de bom. Por isso que eu ajudo as pessoas a se preparar.